Bem, gente, hoje é um dia, uma noite muito especial. Nós estamos na direção certa, embora tenhamos as águas agitadas. E essas águas agitadas são as águas de Ezequiel. Ezequiel diz que quando as águas agitarem, Deus vai nos dar uma medida e nós vamos nadar nessas águas, e serão águas de renovo, serão águas de avivamento, serão águas de mudança, serão águas do sobrenatural. Então entenda o mover das águas. Olha que coisa tremenda quando a gente entende isso. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7, prepara aí para você começar a anotar, ok? Hebreus 11, 7 diz assim: pela fé, Noé, ou Noa, aquele que escuta a Deus e obedece. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça. E tudo isso segundo a fé. Ele temeu porque divinamente ele ouviu a voz de Deus. Gente, ouvir a voz de Deus de uma forma divina, William, do Japão, ouvir a voz de Deus de uma forma divina significa muita conexão com o céu. Ouvir a Deus que está falando conosco de uma forma divina é ter muita intimidade com o eterno. Então este homem, que é um homem notável, ele entra na galeria da fé como aquele que sabe dirigir o planeta na hora da maior crise. E ele dirigiu o planeta sozinho, com os seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa. Foi a maior catástrofe da história bíblica. Não existe. A Terra foi eliminada. O planeta foi execrado. Não foi uma praga, foi uma destruição global. E este homem agora precisa entender sobre o reiniciar, o resetar, o recomeçar. Como é que eu começo o planeta com alguns animais e como é que eu recomeço o planeta com 3 filhos, 3 noras e com a minha esposa? Como é que eu recomeço? Que tipo de crise existencial passou este homem? A crise psíquica, as montanhas russas da sua alma, sabendo que ele ouviu Deus de uma forma divina e que tudo que ele estava ouvindo, tudo que ele estava recebendo iria acontecer, Israel Terra Nova. Tudo iria chegar no território. Então não era uma anunciação ou um anúncio de uma possibilidade, era um anúncio de uma certeza. Não é assim, olha, vão morrer algumas pessoas. Não, vai morrer a terra toda. Todo mundo vai morrer. Olha que coisa. A terra em um só dia será afogada. 24 horas depois, este planeta com estas pessoas e estes animais, exceto os seletos, vão todos morrer. Que sentença! Agora imagine Deus falando isso para você, Deus falando isso para mim, Deus falando isso para nós. Só vai ser salvo você e sua casa. Ei, escute uma coisa aí. Preste atenção. Preste atenção. Não existe nenhuma referência bíblica, nenhuma, preste atenção no que eu estou falando. Não existe nenhuma referência bíblica que Deus insinuou salvar a terra. Todas as referências e os textos de Gênesis capítulo 5 até o capítulo 9 é Deus dizendo que a terra seria destruída, só uma família seria salva. Preste atenção nisso. Agora, o que está sendo comunicado, o que está sendo ali a pessoa-chave para a mudança do planeta, vai dizer o quê? Meu Deus, mas todo mundo vai morrer. Quer dizer, vai morrer o pai, os pais das minhas noras, vão morrer os sobrinhos, vão morrer os parentes das minhas noras, os tios,
os vizinhos, olha toda essa comunidade, todas essas pessoas, todo mundo vai morrer, vai, só vai sobrar você e sua família. Eu quero recomeçar o planeta. Então, eu quero dizer para você que a fé nos faz mergulhar em dimensões jamais imaginadas. Porque Deus sabe fazer planos e projetos, e Deus não faz os planos e os projetos improvisados sem ter uma justificativa divina, ainda que Ele não nos fale. Ele não precisa me dar satisfações divinas. Então, a fé nos faz navegar sobre as águas. Isso é verdade. Para renovar as nossas gerações. Então, essas águas agitadas, elas vão nos ajudar a gente navegar sobre elas, porque somos hoje uma arca de Deus. E as nossas gerações serão renovadas. Num outro plano, num outro entendimento, numa outra forma de pensar. Por que, meu apóstolo? Vou falar o tema de hoje. A fé nos faz ver o que ainda não foi anunciado. A fé nos faz ver o que ainda não foi anunciado. Presta atenção. Tem coisas que não foram anunciadas ainda, mas Deus vai nos dar alerta. Pela fé, você vai ver coisa que ainda eu não anunciei. Eu vou lhe dar esta ferramenta hoje, porque pela fé venceremos as águas agitadas. Então, pela fé venceremos as águas agitadas e sairemos triunfantes nos dilúvios da nossa vida. Você vai sair triunfante nos dilúvios da sua vida, nessas agitações, você vai sair triunfante. Por quê? Porque tem uma palavra anunciada para você. É Deus dizendo, eu estou anunciando o novo. Quem segura isso aí? Deus está dizendo para você, escute, esse seminário que você está ouvindo sobre fé, eu quero anunciar o novo na sua vida. Vai ser o novo você novo, vai ser o novo sua geografia nova, vai ser o novo a igreja nova, vai ser o novo você vivendo o novo com as pessoas da sua casa, da sua família, da igreja, dos seus negócios, vai ser o novo, turma de Macaé, Flávia e nosso querido Fred, vai ser o novo vocês vivendo o mundo empresarial, vai ser o novo vocês vivendo as dimensões que Deus está levantando, vai ser o novo, Raquel Ares, daquilo que Deus vai estar orientando, vai ser o novo, tudo novo, porque Deus está anunciando o novo, as coisas que foram divinamente anunciadas, para que houvesse uma mudança e um livramento para minha casa, um livramento para minha família, um livramento para o meu povo, um livramento para a minha gente. Quem recebe aí vai soltando o coração. Um livramento para aqueles a quem eu amo, um livramento para aqueles a quem eu me aproximo, um livramento para aqueles a quem eu respeito, um livramento para aqueles a quem tem da minha genética, tem da minha vida, tanto biológica como espiritual, um livramento que Deus vai dar. Então Deus está dizendo, eu vou acalmar as águas hoje, mediante as palavras de fé liberadas neste lugar. Então todas as palavras de fé liberadas aqui hoje vão desagitar a sua alma. E você vai saber os porquês. A história não é repetida nunca, mas ela é similar sempre. Quer guardar isso? A história não é repetida nunca, mas ela é similar sempre. Deus não vai repetir a mesma coisa, Deus não vai repetir o dilúvio, Deus não vai colocar uma fornalha nova, Sadraque, Mesaque, Abednego, Deus não vai colocar uma cova de leão e jogar lá dentro. A história, ela não será repetida, mas ela sempre vai ser similar por causa do propósito. Tem um propósito. Deus trabalha no propósito. Olha, quando contarmos para os nossos netos, que eles não vão lembrar, para os nossos filhos, que alguns deles não vão segurar esta memória. Eu vi falar de coronavírus, mas foi maravilhoso. Eu fiquei 3 meses em casa com os meus pais, eu fiquei em casa 3 meses com a minha família. Meu pai me deu atenção, leu a Bíblia para mim, meu pai orou comigo, assistiu o filme comigo, meu pai me deu instrução, eu estudei em casa mesmo, foi tudo maravilhoso. Eles vão lembrar das
das áreas positivas. E era um tal de coronavírus, para mim foi uma bênção, porque, mas eles não sabem das dificuldades financeiras, das guerras, dos choros, dos prantos, etc. Porque eles estão vivendo outro momento. Porém, meu filho, deixa eu lhe falar uma coisa. A história nunca se repete, mas ela sempre será similar. Porque ela quer que o propósito seja consolidado. Aí, eu quero dizer para você que Deus nunca nos deixa sem avisos. Deus avisou a Noé de uma forma divina. E diz lá Hebreus, capítulo 11, versículo 7, que esse homem extraordinário, Noé, que conseguiu afinar o seu coração, o seu ouvido, a sua essência a Deus, escutou pela fé. Que coisa é essa? A gente pode falar, meu Deus, quantos dilúvios, quantas águas agitadas, quantas ondas bravias, quantos mexilhões nas nossas vidas. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Propósito. Propósito, Deus quer salvar a terra de uma outra forma. Propósito. E o propósito inclui a fé. Deus está tratando conosco o que poderá nos tirar de uma situação caótica como esta, a fé. O que é que vai nos ajudar a sair de uma situação tão caótica como esta? A fé. Alguém ser como Noé, que escuta, que afina a sua audição espiritual com a voz de Deus. Deus está falando com a terra. Só se você for muito obtuso, muito tapado, muito obturado, muito cego espiritualmente, muito distraído na sua fé, para você não entender que Deus está falando com você. Para você subestimar a voz de Deus na direção dele com você, na direção dele com a sua família, na direção dele com seus negócios, na direção dele com a sua empresa, na direção dele com a sua cidade, com o seu estado, com a sua nação e com as nações da terra, só sendo muito obturado, obtuso, fechado para não ouvir a voz de Deus. Deus está comunicando conosco, Deus está falando conosco, Deus está nos ministrando fé, Ele está nos acrescentando fé, porque o propósito dele, ainda que muitos não entendam, será cumprido. Deus não precisa lhe dar satisfação para o que Ele está permitindo que aconteça, porque o propósito dele, no final, tudo vai transcorrer para a glória de Deus Pai. Preciso me cuidar? Preciso. Preciso me proteger? Preciso. Preciso tomar o escudo da fé? Preciso. As armas da fé? Preciso. A armadura da fé? Preciso. Eu preciso me proteger? Sim. Mas saber que tem um propósito aí e a fé nos faz ver o que ainda não foi anunciado. Aí você vai dizer, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 4, a Bíblia diz, Deus decidiu fazer isso porque os homens eram maus. Todos se perverteram, todos tomaram caminhos e direções absolutizados, promíscuos, condenáveis. E aí nós vamos ver que Deus fala assim, lá no capítulo 6, versículo 4. E os homens ficaram famosos. E os homens ficaram poderosos. Está lá, a palavra está lá. Os homens ficaram famosos. Achando que poderiam ser deuses, isso já eu dizendo, neles mesmos. O poder da fama, o poder de se auto-endeusar, de manipular, de colocar o dedo. E Deus disse, olha, as ações de fé na terra pararam, ficaram absolutizados, confiados neles mesmos. Nos nefilins da vida, aparece o termo lá, os nefilins, que vem de nefal. Os nefilins, nefaus, que alguns teólogos dizem e traduziram como anjos, segundo a interpretação bíblica no hebraico, homens nascidos da terra, homens saídos da terra, homens construídos da terra, do pó da terra,
mas ficaram como gigantes, ficaram poderosos, ficaram obstinados, ficaram ensimesmados, ficaram cheios de autoridade, ficaram manipuladores, ficaram arrogantes, ficaram maldosos, cheios de concupiscências, eles ficaram prepotentes e eles se tornaram homens maus. Esses homens de fama, esses homens poderosos, como gigantes inabaláveis. Deus, eu vou provar para vocês que vocês não são anjos, eu vou provar para vocês que vocês não são poderosos, eu vou mostrar para vocês que vocês não são inabaláveis, vocês são nefilins, vocês nasceram da terra. Vocês são filhos da terra, vocês não são deuses, vocês não vão manipular meus filhos que andam comigo. Vocês vão ver que coisa extraordinária o que é uma geração andar na fé. E essa é a sua geração, é a geração dos meus filhos, dos meus netos. As nossas gerações vão ser comprometidas por Deus. Então os poderosos, os que alguns tradutores colocam como anjos, ou aqueles que geraram filhos, aqueles que podiam tudo, aqueles que manipulavam a todos, Deus disse, vai parar. Vai parar porque a direção é minha, o propósito é meu, e eu não quero, em hipótese alguma, que a terra seja manipulada da maneira que vocês estão pensando. Você só vai ouvir essa tradução Nefilins 2 vezes, Gênesis 6:4 e Números 13:33. Que você vai ver que esses manipuladores aparecem se autoendeusando e subestimando a ação do Eterno na terra, gozando, zombando da nossa fé, zombando da nossa graça, zombando da nossa alegria, zombando do nosso relacionamento, zombando das igrejas. Escuta! Espera, porque Deus vai honrar você, homem de fé. Deus vai honrar você, mulher de fé, líder de fé. Deus vai lhe honrar. Os nefilins não vão ficar de pé. Como Deus vai fazer, eu não sei, porque se eu soubesse, como diz Joyce Meyer, eu e a minha boca grande, eu já teria falado. Deus está falando conosco, já é suficiente, falando com sua família, já é suficiente. Deus vai restaurar a sua fé, Deus vai nos levar a repensar, seremos mais inteligentes, mais velozes, mais prósperos, muito mais dinâmicos do que éramos. Tudo por fé. E aí nós vamos descobrir que nós sabemos, inclusive Lutero diz assim, esses homens nefilins são chamados de tiranos. Então são os tiranos do planeta. Todo mundo recebeu a sua tirania e começou a anular as coisas de Deus. E Deus disse, pois eu vou pegar vocês. E vai ser do meu jeito. Vai ser da minha interpretação. Você não vai me entender, mas o meu propósito será cumprido. A tirania será arrancada. Deus vai nos dar uma fé, no nível que essa fé virá com a leitura da audição, divinamente afinada com Deus e com o trono. Noah, aquele que entende, aquele que sabe fazer as coisas direcionado, ou aqueles que sabem fazer as coisas direcionados pelo Pai. Nós vamos ver isso. Deus é Senhor sobre tudo. Agora vem a máxima, quando Deus diz assim, e eu me arrependi de ter criado o homem. Você sabe o que significa isso em hebraico? Eu vou começar tudo do zero. O que está aqui hoje não é o homem Adão, não é o homem Eva, não é o homem planeta, é o homem daquela época, a maldade. Presta atenção aqui no que eu estou falando, gente. Era o homem maldoso, era o homem maligno, era aquela geração de nefilins, de néfos, de homens que estavam competindo com a mente de Deus e que disseram, não há Deus, não há Senhor. E aí nós vamos vendo que é o arrependimento, ou seja, a mudança de plano. Eu vou continuar com o homem, eu vou continuar com o meu projeto, mas não com esses multiplicadores da maldade, mas não com esses multiplicadores da arrogância, mas não com esses geracionais, incrédulos, ateus, malignos.
não com esses. Eu vou começar com uma geração nova de homens e mulheres que nasçam de um altar, que temam o meu nome, que adorem o meu nome. E aí nós vamos ver que isso faz parte do plano divino, porque as coisas cobertas, as não reveladas, isso é para Deus. As coisas descobertas e reveladas são para os homens. Deuteronômio 29. Então Deus, como é Senhor, Ele é o dono da ciência, Ele sabe a hora de parar muita gente, parar muitas coisas, e dar uma chamada de atenção na terra. Para! Porque eu sou Deus. Eu sou Senhor sobre tudo e sobre todos. Os nefos, os nefilins, os arrogantes, os prepotentes, os manipuladores, os maldosos, os cheios de concupiscências, homens maus, não vão ficar na direção do planeta. E deixa eu falar uma coisa para você. O que Deus está fazendo é por causa dos pobres. Tem um desprezo global com os pobres. E você que não está cuidando dos pobres, uma cesta básica, que não está socorrendo, que não está ajudando, vigie, viu? Porque o Senhor disse: quem dá ao pobre empresta a Deus. E Deus diz, Jesus disse que o verdadeiro evangelho é tomar causa de pobre, de viúva, de estrangeiro e daqueles que ganham um salário desonesto e o estrangeiro sofredor dentro do nosso território. E Jesus disse que quando você ajuda um pobre, você recebeu a ele. Olha para a África, olha para o interior do Amazonas, olha para as favelas do Rio de Janeiro, olha para as favelas de São Paulo, Salvador, todo o Brasil, todo mundo vivendo uma calamidade, e esses arrogantes, esses nefos se levantando e celebrando em cima dos cadáveres. Deus viu tudo e Deus decidiu julgar a terra. Você já foi à África? Eu já fui no Congo. 10 milhões de miseráveis que comem uma sopa 2, 3 vezes na semana, sopa de água, pele e osso. Deus viu tudo. Trabalhando pela fé, nós podemos mudar a realidade do mundo. Nós não podemos mudar a realidade do mundo todo, mas do mundo que Deus me deu, da minha geografia, dos que eu conheço. O que você está precisando, meu irmão? Quero lhe ajudar, quero lhe socorrer. Quero que as igrejas comecem a fazer ações sociais, despertar para fazer clínicas de ajuda, dar pão a quem tem fome, erradicar a pobreza no seu território e ajudar os domésticos da fé. Deus vê tudo. Então a terra estava suprida, tinha muita fartura na terra, ninguém precisava de nada, estava todo mundo abastecido, e os nefos se levantaram, os nefilins se levantaram. Somos como anjos, nós não precisamos de Deus, Deus vai precisar de mim sim, porque tem uma geração se movendo na fé, tem uma geração que me ama, tem uma geração que me respeita, tem uma geração que me quer, tem uma geração que me prefere, tem uma geração que anda comigo. Você vai ver agora, você vai celebrar em nome de Jesus. Comece a soltar aí os coraçõezinhos, por favor. Vamos lá, todo mundo aí, solta o coração. Tem uma geração que me prefere. Eu sou um deles, Senhor. Te prefiro. Você é um deles. Você prefere. A Bíblia diz lá em Gênesis 6:8, depois que Deus disse: vou pegar os nefos. Ele diz assim: mas Noé, eu achei graça diante de mim. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Porque em meio a uma geração perversa, existem pessoas que te preferem e que o Senhor acha graça e diz: aí está o meu filho. Por causa dele eu farei uma blindagem na sua família. Por causa dele eu protegerei a geografia que ele cuida. Por causa dele darei salvação nesse território. Porque achei graça. Gênesis 6:8. Tanta perversidade e o homem preservado.
limpo. É como alguém está de roupa branca, atravessar um mar de lama, chega do outro lado, continua limpo, blindado, protegido. Meu Deus, que livramento quando alguém encontra um apaixonado por ele e que se move em fé, que afina a sua audição de uma forma divina, de uma forma que não se equivoca. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus está vendo tudo, queridos. Deus sabe se você não é, ou se você é, se você blefa, ou se você fala a verdade. Deus está vendo tudo. Não é uma palavra condenativa, é uma palavra de alerta, por favor. A fé nos leva à rota da graça. Isso é bíblico. A fé de Noé, o sopro de Deus nele, a fé deste homem trouxe a graça para ele, para a casa dele, para a esposa, para os filhos, para as noras e para gerações futuras. Que extraordinário. Aí a gente vai entender Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é de você, é um dom meu. Não vem das suas obras para que você não se glorie, porque você foi criado antes da fundação do mundo para ser uma feitura minha, criado em Cristo Jesus para fazer, realizar as boas obras. Então eu quero começar tudo do zero, diz o Senhor, mas eu quero começar com a geração que me tema. Não foi arrependimento da humanidade antes do Noé, foi arrependimento dos homens maus que se levantaram, os néfos. Nós precisamos afinar essa nossa audição para conhecermos o mundo da fé. Deus vai te colocar no mundo da fé. Você já tem, eu quero honrar a fé que você já tem, mas ela será ampliada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir palavras que nos construam. Romanos 10:17. O que Deus quer falar para essa geração? Estamos em tempos de néfos, de nefilins, de homens maus, falsos poderosos, falsos deuses. Gente, eles estão fazendo o que eles querem. Eles estão celebrando sobre cadáveres. Deus está vendo tudo. São néfos, falsos poderosos. Pensam que podem, que há um poder sobre eles, que é imbatível, mas estão na rota dos malignos. E Deus observando tudo. Há uma geração com os ouvidos afinados para Deus e para a sua palavra. Sou eu e você. Deus está traçando um livramento específico para essa geração. Quem recebe aí? Deus está traçando um livramento específico para essa geração. Deus está pondo uma porção de fé nova em cada um de nós. Deus consegue ouvir Noé, o grito do coração de Noé, e Deus diz para Noé: faz uma arca. Noé pode fazer até interrogativas. O que é uma arca? Como faz uma arca? Como eu preparo essa arca? Meu Deus, qual o objetivo? Como funciona? Quanto tempo para o projeto? Faz uma arca. Aí nós vamos ver que tem algumas respostas que Deus não nos dá, porque Deus não precisa nos dar explicativas. Deus não precisa nos dar explicativas alguma. Ele é Senhor. Tudo vem pela obediência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas bênçãos você já tem colecionado por causa da sua fé? Quem pode celebrar isso? Por causa da sua fé, você tem tido muitos resultados de milagres. Não era um homem, não era uma criança, não era um homem, não era uma pessoa comum, eu sei, mas Noé era um Senhor. Noé tinha 500 anos. Quando Deus falou com ele, Noé tinha 500 anos. Queridos, preste atenção. Lá em Gênesis 5:32 diz que quando Deus chamou Noé para esse projeto, ele tinha 500 anos. E ele levou 100 anos fazendo a arca.
Olha que nível de fé, que nível de obediência. Quando ele entrou na arca, ele tinha 600 anos. Gênesis 7:6. Ele tinha 600 anos quando entrou na arca. 100 anos quando Deus disse, agora entra você. E disse quem iria entrar na arca? Os seus 3 filhos, as suas 3 noras e a sua esposa. Só vocês. Para o coração de Noé não colocar um clandestino na salvação. Não colocar um néfos na salvação. Não introduzir na casa dele quem não poderia estar na casa dele, como a gente bota muita gente na nossa casa que não deveria entrar na nossa casa, nem sentar na nossa mesa, nem comer da nossa comida. 100 anos velando, sustentando, confessando, mas construindo. Ele não passou 100 anos dizendo, oh meu Deus, ele levou 100 anos operacionalizando a sua fé, fazendo a sua fé dar resultado. Isso é fantástico. Ele construiu, você sabe que Noé levou 100 anos construindo a arca, para usar a arca 40 dias. 100 anos por 40 dias. Eu não estou falando 100 dias por 40, eu estou falando 100 anos, coisa que a maioria de nós não vai viver, só construindo a arca. Então olha o propósito de Deus. Quando Deus tem um propósito, tem uma ação de fé, nós vamos fazer aquilo que Deus mandou fazer. 100 anos para usar 40 dias. Se Deus dissesse para Noé, Noé, você vai levar 100 anos construindo, mas a arca só vai ficar 40 dias, Noé ia dizer, então me mate também com eles. Não, mas ele disse, eu farei como o Senhor está mandando, porque a maioria de nós quer trabalhar 40 dias e folgar 100 anos. Não é assim não. Tudo é pela fé. Embora Noé tenha passado 7 meses na água, para que as águas baixassem, os micróbios, as pragas, as doenças cessassem e eles saíssem seguros da arca. Olha que estratégia divina, para que não fosse ali acumulado com as doenças. A fé não se explica, a fé se obedece. Nós vamos descobrir o que Deus falou aí em Hebreus, que nós precisamos elevar o nosso nível de fé. Nós precisamos reconstruir o nosso nível de fé. Precisamos descobrir que lá em Gênesis 6:9, a palavra diz assim, essas são as gerações de Noé, gerações de fé. Então escute bem, Deus antes de marcar as gerações, selou a fé e disse, essa geração será de fé. Não será uma geração qualquer. Eu quero dizer que você, sua casa, sua família, seus filhos, seus descendentes biológicos e espirituais serão chamados homens e mulheres de fé, merecedores de entrar no projeto de Deus, no projeto de salvação que é Yeshua, naquilo que Yeshua quer fazer e produzir na nossa vida, conhecidos como homens justos, como a Bíblia diz lá em Hebreus 11:7, homem justo, homem de fé, o homem que andou com Deus. Preste atenção, toda geração perturbada e ele andando com Deus, todo mundo nos seus comportamentos néfos e ele andando com Deus, todo mundo na sua arrogância, ele andando com Deus. Eu quero dizer que andar com Deus dá direito de salvar tanto a você como toda a sua geração. Isso é o mover da fé. Nós precisamos entender que Deus quis fazer essa arca. Imagine o trabalho desse projeto. Imagine os Estados Unidos da América, lá na cidade de Kentucky, ou no estado de Kentucky, na cidade de Williamstown. Eles fizeram uma arca, eles levaram 8 anos tentando fazer a réplica da arca com toda a tecnologia, com toda a ciência, com todos os dinheiros. E a pergunta final foi, e se viesse um dilúvio, ou viesse uma grande tempestade, um tsunami, vocês conseguiriam fazer esta arca flutuar? Eles disseram, segundo as medidas, sim. Eles gastaram 100 milhões de dólares, 750 milhões de reais. É dinheiro que nós não vamos acumular, mesmo que as nossas gerações juntem, porque nós somos honestos. Milhões para tentar fazer um projeto, reproduzir a arca. Agora imagine um homem
extremamente leigo naquela época, onde se dizem que não chovia, que apenas caía um sereno, alguma garoa para regar a terra. Deus fala dilúvio, ele falou: o que é dilúvio? Dilúvio, construir a arca. Como? Eu vou te dar a forma. Então eu quero dizer que Deus tem a fórmula do milagre para entregar você, a sua família, aos seus filhos. Deus tem a fórmula, a engenharia para esses trabalhos que Deus está lhe chamando. Deus já tem a fórmula, Ele vai lhe entregar, porque ninguém entende como é que naquela época Noé recebe essa conexão e faz uma arca que flutue um dilúvio e não afunda. Fé. Deus vai te dar um projeto que você não vai afundar no propósito. A fé nos faz construir os absurdos, o inimaginável. A fé vem em primeiro campo para o sobrenatural. É assim que ela vem, ela te mostra o sobrenatural e depois você traz para o campo do natural. A fé primeiro vem para o campo do sobrenatural, depois ela te traz para o campo do natural. Todo mundo vai ver. Quando ele falou arca, ninguém sabia o que era, zombava. Quando aconteceu, estou dizendo, uau, chegou a bênção. Então eu quero dizer para você que não é para murmurar, é para efetivar a fé. As ações têm que ser feitas. Você precisa viver sem murmuração. Você precisa viver o conteúdo da fé de Deus, aquilo que Deus está anunciando, afinando o seu coração, porque a Bíblia diz lá em Hebreus 11:7, quando Noé ouviu estas coisas, ele temeu, e o seu coração se encheu de temor, se encheu de fé, e disse: farei a arca para salvar minha família. Deus vai te dar ideias maravilhosas para você salvar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua empresa, os seus negócios, porque Ele é o arquiteto maior. Isso não é voz de maçonaria, isso é voz da Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 6, Deus dizendo que Ele que vai te dar as ideias. Deus vai fazer uma revolução no seu território, Ele vai lhe encher de fé. Me desculpe essa expressão, mas você será possesso da fé de Deus. O que é que nos faz herdar isso? Ele disse, a fé e a justiça. Vamos introduzir, vamos assumir isso. Alguém precisa vencer essas águas agitadas que nós estamos vivendo. Alguém precisa vencer essas turbulências e vencer esses nefos que se levantaram. Que ferramenta, meu apóstolo? A ferramenta da fé faz com que os nefos caiam por terra. Esses falsos poderosos que se levantaram para tentarem competir com Deus. Você sabe que tem uma chave poderosa da parte do Senhor. Fé nos faz ver o que ainda não foi anunciado. É a chave de hoje. Tem muita coisa que não foi anunciada para terceiros, mas a fé já te fez enxergar para você sair uma pessoa melhor, para você sair uma pessoa mais destra, uma pessoa mais abençoada. Porém, pela fé, venceremos as águas agitadas e sairemos triunfantes nos nossos dilúvios. Meus queridos, eu quero declarar em nome de Jesus que você será uma espécie de Noé, homem que recebe o sopro do Espírito, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ia fechar essa live falando de Jesus andando sobre as águas e os discípulos olhando, dizendo, as águas estão agitadas, as águas estão perigosas, as águas estão terríveis, mas Jesus anda sobre ela e diz, venha que eu quero entrar com você, me dê a sua mão, que juntos caminharemos sobre as águas. E Jesus vai entrar no nosso barquinho, Jesus vai entrar na nossa casa, Jesus vai entrar nos nossos dilúvios, Jesus vai entrar nas situações complicadas, e Ele vai dizer, não tenha medo, sou eu, e eu estou com vocês. E a palavra hoje, Jesus está dizendo, não tenha medo, tenha fé, eu estou com vocês. E nessas águas agitadas, vocês não estão caminhando sozinhos. Eu estou caminhando com você, eu estou segurando a sua mão e eu vou fazer com que você atravesse e chegue do outro lado. Preste atenção, nós vamos sair vitoriosos, porque o conteúdo da nossa fé está sendo aumentado nesses dias. E nós não vamos deixar que os nefos ocupem o lugar de Deus na nossa história. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê fé suficiente, estratégias suficientes, que a gente não fique parado só olhando o que é o projeto, mas que a gente execute o projeto, para que, meu Deus, quando as águas agitadas vierem e levantarem a arca, eu e a minha casa, eu e aqueles que creem, eu e aqueles que andam em linha com a tua palavra, sejamos livres de qualquer cilada de Satanás. Assim oramos e agradecemos no poder do nome de Yeshua. Amém, amém
e amém. E assim seja selado na sua vida. Aleluia! Homens de fé, mulheres de fé, venceremos os nefos, os nefilins, os falsos poderosos, nação de fé que Deus está nos entregando. Aleluia! E a porção de fé está na sua vida, está no seu caráter. E o Senhor estabelecerá justiça e Ele mudará a nossa história. Em nome de Jesus, você recebe? Diga amém.